Ele é professor da UFG, né? Ele é docente da Faculdade de Contabilidade, Administração e Economia, é doutor pela Unicamp, é coordenador de formação da Auditoria da Dívida Cidadã. Eu vou deixar com ele aqui agora, né, os próximos minutos aí. Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia a todos. Meu objetivo aqui é esclarecer, né? Então, viemos falar aqui da PEC 241, do congelamento de gastos, e eu vou falar da dívida pública e o que ela tem a ver com isso, né? Porque nós estamos aí há praticamente 2 anos de discussão de austeridade fiscal, de que o governo foi, se ele não foi jogado numa crise, ele é a razão da crise, né? E isso tem muita sintonia com o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80, né? Lá o discurso era que nessa crise o causador é o Estado, né? E lá que você começou toda essa onda, né, de fundamentalismo de mercado para reduzir o tamanho do Estado, né? E isso aí contaminou a Inglaterra e nós estamos nisso aqui de novo, só que agora isso aqui é no Brasil, né? Nós tivemos uma experiência nos anos 90, né, com o governo Collor, Fernando Henrique, e agora nós estamos de novo, né? Apareceu oportunidade para se rever o contrato social. Vou colocar nesse sentido, né? Eu aqui como representante, né, da Auditoria Cidadã da Dívida, né, a gente quer colocar assim, a primeira coisa, né? O pessoal da auditoria não está falando em calote. Nós estamos falando em respeito aos contratos, né? Então nós queremos respeitar os contratos de dívida e nós queremos respeitar os contratos com a população, que é a Constituição Federal de 88. Todas essas propostas de reforma, PEC 241 e que vem mais, né? Eu já olhei aqui, né, na fonte do Senado, né, que divulga a PEC 241, e lá já se coloca, né, que ela é insuficiente, né? Ela já é vendida com a medida necessária, que é insuficiente, já abrindo a possibilidade do quê? Vai ter que vir a reforma da Previdência, né? Aqui, então, a gente no movimento da auditoria, a gente quer dizer o seguinte: respeito aos contratos. Quais contratos? Todos os contratos, todos aqueles que sejam legítimos, né? Então, a gente não entende a PEC 241, por exemplo, como algo que seja necessário, né, em primeiro lugar, e segundo, que respeite os contratos. Por que o contrato social de uma Constituição pode ser, né, no fim das contas, o que nós estamos fazendo? Estamos mudando o contrato social para o quê? Para adequar a dívida pública. No fim, essa é toda a questão, né? Meirelles coloca, né? Acho que vocês já devem ter ouvido algum pronunciamento do ministro da Fazenda, né? Que não adianta manter aí a Previdência do jeito que está, se não der para o Estado honrar os seus deveres, né? Com os aposentados, por exemplo, né? Então é melhor garantir algum direito do que, né, dizer que garante, mas não ter os recursos. Ou seja, é nítido que parece para o governo que é mais fácil mudar a Constituição do que fazer que os tributos que já são arrecadados vão para os gastos para os quais eles foram criados, né? Bem, pode passar para mim. Então, eu vou colocar aqui a perspectiva da auditoria do ponto de vista do orçamento, né? E eu acho que a minha apresentação é mais para mostrar, isso aqui, tudo que está nessa apresentação, basicamente é o que está de fora da PEC, né? E que no nosso entendimento é o que está causando problema, né? Então a PEC 241 aparece como uma solução que não é a solução para o problema das finanças públicas e para o endividamento do Estado, né? E enfatizo isso por quê? Porque o problema das finanças públicas e do endividamento do Estado está sendo usado como argumento para todas as reformas que visam, no fim das contas, mudar o contrato social da Constituição de 88. Né? Aqui é o Orçamento Público Federal de 2015. Né? Essa aqui é a estimativa. Se estimava que o Estado teria, né, receitas de 3 trilhões de reais. Né? Vocês podem observar, né, a divisão dos orçamentos. Isso aqui é de acordo com a lei orçamentária anual. Todo ano o governo tem que aprovar uma lei orçamentária onde ele estima as receitas, né, e para onde que ele vai destinar essas receitas.
para despesas primárias, despesas financeiras, investimentos, saúde, educação. Então, todo ano é aprovada uma lei dessa, né? Aqui é o quê? Da onde vêm as receitas para sustentar os gastos do Estado. Então, vocês podem perceber aqui, né? Como eu vou falar da auditoria, nós estamos interessados particularmente na seção roxa dessa pizza, né? Que 30% do orçamento, né, está vinculado com o refinanciamento da dívida pública, né? Ou seja, vai ser captado recursos endividando o Estado, né? E da parte aqui azul e vermelha, basicamente é o que a gente consegue de tributos, né? Então, parte dos nossos gastos, né? Isso aí, ó, 65, um pouco mais de 65% vai ser com tributos e aquela parte de 30% será com endividamento, né? Isso já está no orçamento que é assim, né? Pode passar, por favor. Então, resumir, esse aqui agora é o lado da despesa. Então, desse recurso arrecadado com tributos, com as receitas das estatais e com o quê? Com endividamento público, para onde que esse dinheiro vai? Né? Esse dinheiro, 58% vai para tudo que o Estado é obrigado a fazer, né? São as despesas constitucionais, obrigatórias, né? E 42% do orçamento vai para pagar dívida pública. Como? 9% com juros e encargos da dívida, que é o azulzinho, né? A parte vermelha, 8% é para amortizar a dívida, ou seja, devolver parte do principal, e 25% é para refinanciar, ou seja, em vez de você pegar o recurso, pagar a dívida, você fica o quê? Rolando a dívida, né? Então, basicamente, o que a auditoria diz? Ela não diz que 42% do orçamento é para pagar juros da dívida. Isso é incorreto. O que a auditoria diz? 42% está vinculado à dívida, com o serviço da dívida, juros, amortização e com a categoria refinanciamento da dívida. Isso não tem desonestidade aqui, como muitos inimigos da auditoria estão alegando. Agora, é um fato, está no orçamento. Isso aqui, ó, a fonte, Tesouro Nacional. Né? Isso aqui é a fonte do Tesouro Nacional, é a fonte do governo. 42% do orçamento público vai para dívida pública, seja na forma de juros, amortização ou refinanciamento. Então, daqueles 3 trilhões, apenas 58% vão para as despesas constitucionais. Então, saúde, educação, fazer investimento, infraestrutura e tudo mais, né? Ou seja, 42% vai para quem tem título público, né? E o resto vai para os serviços e para as políticas públicas, né? É isso, esse é o orçamento, essa é a realidade, essa não é a realidade apenas de 2015, essa é a realidade que vem aí há vários anos, né? Ok, se vocês notaram, eu peço para voltar o orçamento estimado era 3 trilhões. Ok, agora passa. Esse aqui foi o que foi executado, foram 2,3 trilhões. Então, se estimava 3 trilhões, se executou 2,3. Né? Tem 700 bilhões aí que... não. Cadê? Né? Vai mais um, por favor. Né? Só para... Esse aqui é um gráfico que a auditoria traz. Não, tá tranquilo aqui, eu vejo melhor daqui. Né? Aqui é o orçamento também executado de 2015, a mesma coisa, que é só para dar um detalhamento daqueles 58%, né, que estava roxo, né? Aqui ele é dividido para mostrar qual que é a importância dos outros gastos. Para o ponto da PEC, onde a PEC atinge? Ela só atinge tudo que não é amarelo, né? Então, o congelamento das despesas primárias ou obrigatórias, né? É tudo que não é a parte amarela. Então, onde que a gente vai ter aqui, né? Se educação, 3,9% do orçamento é educação, é onde vai ser congelado. Saúde, 4,14% que vai ser congelado, né? Então, você soma esses dois aí, isso aí dá um pouquinho mais de 8%, né? Do orçamento, é o que é o foco da PEC que vai ser congelado, né? E é engraçado, porque se realmente você está preocupado com o controle dos gastos públicos, nós vamos focar justamente nos gastos que menos pesam no orçamento. Aí vem a outra questão, né? Então vamos pegar um gasto que é importante, então. E aí, imagine qual que é o gasto que vai.
não é o 42%, é o 22,69% da Previdência. Né? Quando aqui, né, no Senado, aparece aqui, né, vamos instituir um novo regime fiscal. Todo o foco é na parte que não é amarela. Então, já disse que a PEC 241 vai ser insuficiente, congelar os gastos primários vai ser insuficiente. E aí, já está adiantando, qual que é a próxima reforma? Da Previdência. Não tem mais reforma, não vai ter reforma para a parte amarela. Na verdade, todas as reformas estão sendo feitas para garantir que a parte amarela vá preservar a sua participação, eventualmente que vai aumentar. Né? Então, é isso que, né, no mínimo, vai preservar. Né? O que a gente espera, né, porque essas reformas são recessivas. Elas são recessivas do ponto de vista econômico e elas são regressivas do ponto social. Eu espero que, com essas reformas, na verdade, nós vamos aumentar o endividamento público, o que vai exigir ainda mais do orçamento para dívida. Né? Bem, pode passar, por favor. Então, né, como eu havia destacado ali, né? Então, receitas de 2,9, a despesa realizada foi só de 2,3, né? Atualizando aqui. Então, dá uma diferença de 780 bilhões, né? O Estado refinanciou 900 bilhões de reais de dívida pública, com as taxas de juros mais elevadas do período recente. 900 bilhões são 2/3 da dívida pública. Ou seja, em vez do Estado pagar, ele refinanciou uma taxa de juros maior. E a questão é, quem faz isso em sã consciência? Qualquer empresário da iniciativa privada que for refinanciar uma dívida, refinancia mais barato para poder pagar. O Estado é o único que refinancia para pagar mais. E isso, eu pergunto, qual que é a lógica de fazer isso do ponto de vista do Estado? Né? Bem, só para esclarecer aqui, né? Então, se foram só gastos 2,3 trilhões e se estimava receita de 3 trilhões, significa que, né, desse excesso de 780 bilhões, que é a lacuna, o Estado só precisou de 13%. Ou seja, ele captou muito mais dinheiro, ou seja, ele se endividou muito mais esse aqui, tá vendo? Ele se endividou muito mais do que o necessário. Pra cá. Esse aqui é a luzinha. Ah, tá. Mas esse aqui não passa não, né? Não. Ok, pode passar, por favor. Então, ponderações, né? 2,3 trilhões era o estimado, né? Quanto foi que realmente se arrecadou, né? Quanto se arrecadou com tributos, com a receita das estatais e tudo mais, né? Se arrecadou 2,7, não é mais aquele próximo de 3, foi só 2,7 trilhões. Então a defasagem cai para 540 bilhões, ou seja, o orçamento efetivado foi de 2,7, as despesas foram de 2,3, praticamente 550 bilhões de reais foram captados com dívida pública sem necessidade. Sem necessidade. Ou seja, é um endividamento caro, oneroso, sem necessidade. Né? Pode passar, por favor. E aí que eu coloco, né? O que o Banco Central está fazendo? Né? Nós estamos, veja só, 2015. 2015 foi um ano já de uma série de reformas, né? Colocamos um ministro da Universidade de Chicago na fazenda, né? Para fazer os cortes, né? E nesse ano de ajuste fiscal que levou o país à recessão, né? Uma queda do PIB de 3,5%, né? Aumentou o desemprego, reverteu o índice de formalidade da economia, o Estado vai lá e capta 550 bilhões de reais sem precisar. Tem algo errado aqui, muito errado, né? E eu acho que isso é sabotagem, né? O Banco Central está fazendo uma sabotagem a quem? Está sabotando a economia e está sabotando o Estado, né? Sabotagem da economia. Essa dívida pública enorme significa o quê? Os agentes privados estão financiando o Estado em vez de financiar empresas, né? Eu tenho dinheiro, eu vou lá, posso comprar uma ação, um título privado de dívida, né? Receber os juros. Em vez de fazer isso, eu pego um título do Estado, né? Então, primeira coisa, estou drenando dinheiro da economia, colocando no Estado. Estou limitando a expansão do crédito, porque se vocês reparam, né, uma Selic de 14,25 não é uma taxa de juros barata. Em nenhum lugar do mundo você tem uma taxa de juros tão alta quanto essa.
Se a taxa que o governo, que é a instituição mais segura do país, é 14,25, só imagine qual que é a taxa para as pessoas comuns e para as empresas que têm mais risco que o Estado, né? Ou seja, isso é uma limitação do crédito, é uma limitação do financiamento privado. Isso, capitalismo funciona com dívida. E a dívida não pode ser cara, senão o capitalismo não funciona. A produção não funciona, né? Então, isso é uma sabotagem da economia porque você encarece o custo do dinheiro. Se fica mais vantajoso você emprestar dinheiro do que você tomar e conduzir a produção, é a atividade produtiva que vai sofrer, né? Não o rentismo, vamos colocar dessa forma. Se a atividade produtiva é que vai sofrer, claro, o empresário sofre. Mas quem sofre mais? É todo o resto da sociedade que depende do quê? Da atividade produtiva. Então, quando a gente faz uma política, né, em que o dinheiro é caro, em que nós vamos cortar gastos públicos, ou seja, o Estado brasileiro, né, o Estado em qualquer país, ele é o principal agente econômico, ele é o principal agente que efetua gastos. E os gastos são o quê? São o elemento que ativam a atividade econômica. São o quê? São os elementos que tiram a economia da ociosidade. Então, se a gente está fazendo um amplo programa de austeridade fiscal, de corte de gastos, nós estamos simplesmente fazendo o quê? Um amplo programa de o quê? Enfraquecimento da atividade econômica. Então, vai ter empresário produtivo que vai ter problema e todo mundo que trabalha vai ter problema, né? Ok, o que mais que nós estamos fazendo? Essa política de juros altos, em nome do quê? Oficial, controle da inflação é o ponto. O que ela é efetiva, né? Para que é efetiva essa política de juros altos? Ela é efetiva para combater o lucro, ela é efetiva para combater o nível de produção e ela é efetiva para combater o nível de emprego. Nós fomos para as taxas de juros nominais e reais mais altas dos últimos tempos, né? E a inflação cedeu, né? Então, ela é ótima para combater todos os elementos do lado real da economia. Agora, para combater a inflação, parece que ela não é tão eficiente assim. E aí o que acontece? O que o Banco Central acha que deve fazer? Se não está sendo suficiente para combater a inflação, tem que dar mais do remédio. Ou seja, mais taxa de juros. Bem, a sabotagem do Estado. Esse endividamento público, né? Não tem como eu ler uma lei de orçamento anual que me estima 3 trilhões, olhar que são arrecadados 2,7 e que efetivamente só se gasta 2,2 trilhões e não ver que isso aí é um esquema de endividamento proposital do Estado. Refinanciar 2/3 da dívida pública, né? Que agora está em 70% do PIB. Refinanciar 2/3 dessa dívida pública, as taxas de juros elevadas, não tem como eu, como economista, ver que isso aqui não é proposital, né? Isso é uma opção que o Estado está fazendo para uma dívida pública mais cara, né? Um endividamento público além do desnecessário. E qual que é o ponto todo? Isso vai cria, né, disputas dentro do orçamento. Porque, aparentemente, aqueles 42% do orçamento estão protegidos. Eles estão tão protegidos que eles não estão nem nessa PEC, né? Que o discurso oficial é o quê? Que essa PEC, né, vai instituir um novo regime fiscal que não lida com o principal componente do orçamento. E que novo regime fiscal é esse, então? Esse novo regime fiscal vai ter mais eficácia, é o discurso oficial, né? Porque ele vai dar flexibilidade de regras de vinculação de despesa para a saúde e para a educação. De novo, esse novo regime fiscal da PEC 241 não atinge o principal problema do orçamento público federal, que é a dívida pública. Então, o que ele faz? Ele obriga, quando a gente congela as despesas públicas ou o investimento em saúde e educação, quando você congela isso, né, quando você dá um teto para a expansão das despesas primárias e só corrige ela pela inflação, o que você está fazendo? Está garantindo que todo o resto da pizza do orçamento não vai ser um empecilho para o quê? Aumentar a composição do orçamento que vai para a dívida pública. Você está garantindo as condições para o quê? Se não estava tão explícito com a lei de responsabilidade fiscal, agora está muito explícito com essa PEC 241. Você está aumentando todo o espaço para a dívida pública consumir mais recursos do orçamento, né? Pode passar, por favor. Aqui a taxa Selic, né? Desde 2013 ela está subindo, né?
teve um período de queda, ela chegou ao seu mínimo histórico, né, na casa dos 7%, e, não sei se vocês lembram, a economia estava crescendo, a gente estava batendo um recorde de emprego formal, que, assim, aumentar o emprego é possível, sim, quando tem crescimento econômico. Agora, aumentar emprego formal, isso é uma coisa totalmente diferente do que acontecia, vamos colocar aqui, há décadas, né? Isso aconteceu no período recente, né? E isso aqui ajudou bastante, essa pequena queda da taxa de juros. Desde 2013 nós estamos subindo a taxa de juros. Desde 2013 nós estamos encarecendo o financiamento da dívida pública, né? Pode passar, por favor. Né? Esse encarecimento, então, o que acontece? Aqui é a dívida bruta do governo geral, né? Ela vai da casa dos 51%, 2013, estão vendo? E ela vai subindo até 2016. Aqui é o dado de março apenas, né? Então, vocês estão vendo aqui que o principal aumento da dívida pública, né, da casa dos 50, agora está na casa dos 70. O principal causa do aumento da dívida pública é o aumento da taxa de juros, que é justamente o quê? A variável sob controle do Banco Central. Né? Aquele Banco Central, né, é ele que negocia esses títulos da dívida pública, ele que pede a emissão para o Tesouro Nacional e é ele que define a taxa de juros. É ele que faz o leilão da dívida pública com o quê? Com o sistema financeiro. Ou seja, não tem aqui, como se diz, com essa PEC 241, não existe aqui farra com a despesa pública. O que está havendo é farra com a política monetária. Só que essa política monetária é justamente da instituição que vários senadores querem tornar independente do Congresso. Né? Hoje ela ainda não é independente, ela tem autonomia. E com a autonomia dela, desde 2013, o que ela está fazendo? Aumentando a taxa de juros, que está aumentando o endividamento. É uma relação direta, não tem o que... não há surpresa aqui. Pode passar, por favor. Né? Então, o que a gente aqui do movimento da auditoria está colocando? Ela é uma necessidade urgente, porque nós estamos mudando a Constituição, estamos discutindo finanças públicas, né? E nós não... Então vamos lá, vamos discutir ajuste fiscal, vamos lá, né? Então o ajuste fiscal tem dois lados, receita e tem despesa. Para começar, a mídia e uma série de economistas vão discutir ajuste fiscal sem falar da receita. É só despesa que importa. Por que não se fala da receita? Receita é tributo. Receita é tributo, né? Então, assim, é vendido que não tem alternativa, né? Que a situação fiscal brasileira, que a crise brasileira não tem alternativa. E é vendido que o quê? Só tem que focar em receita. Aí, beleza, vamos lá. Então, esquece a receita, então. Esquece a reforma tributária tão necessária para o país. Vamos focar em despesa. E aí, quando chega na despesa, é só a despesa primária, não é a despesa financeira. Ou seja, é só a despesa que não tem nada a ver com a dívida pública. É só parte do orçamento, né? É só os 58%, né, que está previsto na Constituição e que tem impostos, tem contribuições sociais, ou seja, tem todos os tributos que são captados para financiar esses gastos. Então, toda essa parte que é constitucional e que tem tributo para fazer, essa parte que está no olho do furacão da reforma fiscal. A parte que não tem tributo vinculado, que é a parte financeira da dívida pública, ou seja, a dívida pública realmente é a única que não tem limite. É a única que não tem tributo previsto para financiar essa despesa. Todos os outros têm. A Previdência é o maior gasto do orçamento. Excetuado da dívida pública, ele é o maior. E também é a fonte da maior parte da receita, né? Com o quê? Com os impostos e com as contribuições sociais. Ou seja, a Previdência ocupa boa parte da despesa do orçamento? Sim. Só que a tributação é compatível. E veja só que interessante, né? Vocês já devem ter ouvido falar de desvinculação de receitas da União, né? O que significa isso? Exatamente, né? Você tem os tributos, eles são criados e eles são vinculados a uma despesa. Então as despesas primárias têm isso. Elas têm tributos que foram criados para financiar a despesa. Saúde, educação, previdência, seguridade social. Aí o que acontece? Desde o governo Fernando Henrique existe o tal da desvinculação de receitas da União, em que a União pode o quê? Desvincular até 20% das receitas. Então eu posso pegar 20% das receitas que iria para a Previdência e utilizar para pagar outras contas, né? Aí se fala de rombo da Previdência, né? Você já ouviu falar, né? A Previdência de fato não tem rombo nenhum.
Só que o que o pessoal faz? Desvincula a receita que é para a Previdência para pagar outras despesas. E o governo Temer está propondo agora o quê? Aumentar a porcentagem da desvinculação para 30%. Ou seja, se tem um rombo, vamos colocar assim, né? Não tem, mas vamos lá. Se tem um rombo, então nós vamos desvincular ainda mais? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tem um rombo e nós vamos desvincular ainda mais. Agora, se você acabar com a desvinculação de receita, todos os gastos constitucionais, que são os primários, que estão previstos aqui na PEC 241, têm recurso suficiente para serem honrados, né? Por isso que essa PEC, essas reformas, não tem nada a ver com finanças públicas, não tem nada a ver com endividamento do Estado. Elas não têm nada a ver com isso. Esse é o discurso oficial. As propostas de emenda estão feitas usando isso como argumento, só que elas não vão na causa do problema, elas intensificam o problema, né? Bem, vamos lá, voltar aqui, né? Isso eu já falei, né? A maior despesa do orçamento não é nem considerado no ajuste. Então, vamos instituir um novo regime fiscal que não atinge o principal problema fiscal, que é a despesa financeira. Pode passar, por favor. Aqui, só para um panorama, né? Aqui nós temos aqui despesas primárias e, né? Então, lembra lá da pizza do orçamento da despesa? Aqui é parte dos 58% e a primeira linha azulzinha são os 42%. Essa aqui é a evolução dos gastos, né? Desde 95. E aí vocês estão vendo, né? Você tem um crescimento estável, né? Previdência e assistência social, pessoal em cargos sociais, saúde. E você tem ali, a principal despesa do orçamento está lá, essa é a evolução dela. Ela está fora da PEC, ela está fora de qualquer proposta de equilíbrio das finanças públicas. E é estranho, por que o principal gasto fica de fora, né? Pode passar, por favor. O maior e o que mais cresce, né? Isso aqui, ó, é a Lei 4320 de 1964, né? A gente da auditoria está utilizando essa lei, ela justamente apareceu numa dessas reportagens recentes para defender a PEC 241. Está lá no valor econômico de hoje, aliás, né? E, curiosamente, no valor econômico ele excluiu os dois itens em amarelo. Então ele fala, ó, a Lei 4320, que zela, né, pela ordenação das finanças públicas, ela é dividida em despesas correntes e despesas de capital. E lá no valor econômico, você retirou justamente os dois principais itens do orçamento, que está previsto na lei, que é os juros da dívida e a amortização da dívida pública. Como se a Lei 4320 só fosse referente a despesas obrigatórias, né? E só para mostrar, por que eu estou colocando isso? Que a gente da auditoria já notou que o quê? Quem tem título público recebe taxa de juros nominais, né? Então ele recebe uma taxa de contrato e a correção monetária, certo? IPCA, por exemplo, né? Um título indexado. Nós já notamos na auditoria que parte da remuneração de juros, quando ela é contabilizada como se fosse amortização da dívida. Ou seja, parte do retorno do título público, que deveria, pela lei, ser categorizado como juro da dívida pública, parte desse juro é jogado com amortização. O que significa isso? Você infla o valor da amortização e subfatura o valor de juros pagos. Então dá a impressão que a gente paga menos juros do que realmente paga e dá a impressão que nós estamos realmente pagando a dívida quando você aumenta a amortização, né? Que a amortização é a devolução do principal. Então o que acontece? Isso é feito, isso é ilegal, isso está sendo feito desde a lei de responsabilidade fiscal do governo Fernando Henrique. Só que isso é ilegal. E por que está sendo feito então? Eu não sei por que está sendo feito, né? A auditoria já sabe que isso é ilegal, do jeito que está sendo feito, né? Mas, mais do que isso, quando você subfatura o volume de juros que é pago, isso dá espaço nas despesas correntes, dá uma folga. Então, se você subfaturar os juros, você tem uma folga, e a folga é para quê? Para emitir mais dívida pública. Então, não é à toa que o Brasil, a gente amortiza muito a dívida pública e a dívida pública só cresce. Não tem sentido matemático isso. Mas só tem sentido a hora que a gente observa que o quê?
A amortização não é de fato amortização. Está sendo feita uma contabilidade ilegal. Isso é pedalada. E essa pedalada vem desde a lei de responsabilidade fiscal. Né? Pode passar? Então, a maior parte da dívida pública não está a serviço da sociedade. Né? Ok, nós poderemos relativizar isso se a gente colocar, vamos compensar um fundo de previdência, né, que as pessoas fazem a contribuição e a contribuição delas está ali adquirindo título da dívida pública. Isso ok, isso tudo bem. Né? Só que aqueles 42%, se fosse só para isso, se fosse para atender as pessoas que estão construindo o quê? O seu fundo de previdência, né, estão pensando no futuro, seria ok. Não é para isso, eu vou mostrar para frente, que são os principais beneficiários da dívida pública. Né? O endividamento público ele não está sendo feito para elevar a produção, a renda e o emprego. Está sendo feito para quê? Para sustentar interesses não vinculados à produção, que são os interesses financeiros. Né? O Banco Central está dissociado da lógica de produção, está associado, claro, à lógica do mercado financeiro com o discurso da inflação. Porque o Banco Central ele é impotente para combater a inflação. Ele é impotente, ele não tem os instrumentos. Apenas taxa de juros não combate a inflação. Né? Por exemplo, inflação do tomate. Como que a taxa de juros resolve o problema do tomate? Que eu saiba, o problema do tomate se resolve com produção de tomate. Né? E isso vai para todos os outros bens da sociedade. Então, nós estamos tendo um problema de oferta, não é aumentar a taxa de juros que se resolve o problema de oferta. Você tem que aumentar o quê? A produção, o investimento. E justamente, para resolver o problema de inflação, você tem que aumentar o investimento. Para aumentar o investimento, o dinheiro tem que ser barato. Senão, não aumenta o investimento. Ou seja, o Banco Central ele é impotente para combater a inflação. Mas esse é o discurso utilizado. Né? Então, endividamento público crescente. Tem sempre essa história de que a dívida pública é um fardo para as futuras gerações. É um fardo e é um benefício. Né? Vai ser um fardo para quem tem que pagar, né, com seus tributos. Agora, para quem é detentor de título público, isso é um benefício. Então, se a dívida pública, se ela for popularizada, ou seja, se em vez das pessoas colocarem dinheiro na poupança, elas colocarem dinheiro na dívida pública, todo mundo passa a ser beneficiado da dívida pública, e não só o sistema financeiro concentrado. Né? Então, o que acontece? A dívida não é má em si mesma, por construção, como o crédito não é má, eles são coisas necessárias. E o Estado, ele se endivida mesmo se ele tiver recursos. Ou seja, se ele tiver o orçamento equilibrado, ou se ele tiver superávit, ainda assim ele é obrigado a se endividar por questão do quê? Da administração do país. Então, vocês devem ter ouvido falar das reservas internacionais, né? Que hoje o país ele é relativamente mais estável do ponto de vista internacional, porque a gente tem reservas internacionais. Para acumular essas reservas, tem que emitir dívida pública interna. Não tem como fazer. Ou seja, essas reservas, ela é uma proteção para o país, né? Administrar seu câmbio, né? Administrar os fluxos de capitais. Só que para fazer elas, você tem que se endividar internamente. Ou seja, mesmo que o Estado tiver, vamos lá, superávit fiscal, ele ainda tem que emitir dívida. Se ele quiser controlar o crédito, né? Se ele quiser controlar para onde que circula o dinheiro na economia, mesmo que ele tenha recurso, ele tem que fazer dívida. Ou seja, dívida pública não é reflexo de, vamos lá, de gastança descontrolada do Estado. Ele é um instrumento de política monetária. A minha questão é que o Banco Central está indo longe demais com esse instrumento. Pode passar? Aqui são os detentores da dívida pública federal. Né? Outros são as famílias. As famílias, população em geral. Está lá nos outros. 5% da população detém a dívida pública federal de forma direta. Quem são os maiores detentores? São os fundos de investimento, fundos de previdência, instituições financeiras não residentes. Né? Então ali são os estrangeiros. Né? 16% da dívida está com os estrangeiros. Né? Tira os 5% das pessoas. Então você tem aqui 23, 43, né? Você tem mais de 70% da dívida pública está com o sistema financeiro. Mais de 70% da dívida pública está com quem faz o leilão da dívida pública com o Banco Central. Ou seja, é do interesse do sistema financeiro que essa dívida pública não diminua.
E essa PEC vai contribuir para isso, porque ela, de fato, não resolve esse problema. Pode passar, acho que eu vou concluir minha apresentação, né? Todas as reformas propostas, essas reformas fiscais de ajuste, estão utilizando a dívida pública como justificativa. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização, né? O custo do Brasil é muito alto, mas ninguém fala que o lucro no Brasil também é muito alto, né? Corte dos orçamentos da saúde e da educação. Não é uma questão de partido político, é uma questão de política e de cidadania. Essas reformas vão intensificar ainda mais a disputa pelo orçamento público, que já não é pequeno. Então, vocês já viram aí que o Judiciário conseguiu aprovar, né, um reajuste salarial da casa dos 40%. Né? Que outra categoria vai conseguir fazer isso? Né? Isso de salário. Agora, imagina, vamos congelar aqui na PEC 241, né? Então, o que acontece? Né? Daqui, nos próximos 20 anos, todo orçamento é o mesmo para a saúde, é o mesmo de 2016, corrigido pelo IPCA. Que despesa da saúde sobe de acordo com o IPCA? Né? Todo mundo sabe do reajuste dos planos de saúde. Alguma vez já se reajustou o plano de saúde pela inflação? Então, é sempre mais e muito mais. Né? E a alegação do plano de saúde é o quê? É sempre mais porque os custos vinculados à saúde sempre sobem mais que a inflação. Então, o que significa congelar e corrigir pela inflação? Significa perdas reais para a educação, para a saúde. Quando você põe um teto para a despesa obrigatória, o que significa? Se a população cresce, significa que você vai ter menos recursos para a política pública por pessoa. Né? Se a população envelhece, precisa mais do que? Da previdência do sistema de saúde. Né? Esses cálculos, aparentemente, não estão nessa PEC. Ou seja, a população brasileira está envelhecendo e vai exigir mais o quê? Mais previdência. Vai exigir mais formalização do mercado de trabalho. Vai exigir mais, né, seguridade social. O governo Temer está garantindo que vai congelar esses gastos. Ou seja, vai ter menos dinheiro para políticas públicas, para atender essa população. Né? Bem, eu vou terminar aqui minha apresentação. Né? Eu tinha alguma coisa sobre a saúde, mas eu acho que vai ser explorado, né, pela colega.